O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Senhor, hoje, terça-feira, dia 12 de maio, nós nos aproximamos desta palavra com o coração aberto, não como quem já compreendeu tudo, mas como quem deseja ser conduzido com calma, passo a passo, por aquilo que Deus quer revelar neste momento da nossa vida. E talvez, antes mesmo de entender o que o Evangelho diz, você precise sentir que esta palavra chega até você no tempo certo, exatamente no ponto em que você está. Talvez você tenha começado este dia com pressa, com preocupações já ocupando a sua mente, com responsabilidades esperando por você. Talvez exista dentro de você uma mistura de cansaço com expectativa, de fé com dúvida, de vontade de seguir com medo, de não dar conta. E tudo isso faz parte da sua realidade agora. Não precisa ser escondido, não precisa ser disfarçado. Deus não espera que você esteja perfeito para falar com você. Ele fala exatamente nesse lugar real onde você se encontra. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer um gesto simples, mas cheio de significado. Se você puder, deixe o seu like neste vídeo. Pode parecer pequeno, mas esse gesto ajuda essa palavra a chegar a outras pessoas que também estão precisando de direção, de paz, de esperança. Às vezes, alguém que você nem conhece está esperando por uma mensagem como essa. E através de você, essa mensagem pode alcançar esse coração. Agora, escute com atenção, porque o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus dizendo algo que precisa ser acolhido com profundidade. Ele se revela como a luz, não uma luz distante, não uma ideia simbólica apenas, mas uma luz real que entra na escuridão da vida humana e transforma o modo como enxergamos tudo. E talvez seja aqui que você precisa parar por um instante e se perguntar com sinceridade o que tem ocupado mais espaço dentro de você hoje, a luz ou a escuridão, não como julgamento, mas como consciência, porque existem momentos em que a vida parece mais pesada, mais confusa, mais difícil de entender, e nesses momentos é fácil deixar que pensamentos negativos, medos e inseguranças comecem a dominar. Mas quando Jesus se apresenta como luz, Ele não está ignorando a existência da escuridão. Ele está dizendo que a escuridão não tem a palavra final. Ele está dizendo que existe uma direção possível, mesmo quando tudo parece sem saída. Ele está dizendo que você não precisa permanecer perdido, mesmo que agora tudo pareça confuso. E talvez você esteja exatamente nesse ponto hoje, sem clareza sobre algumas decisões, sem entender o porquê de certas situações, sem conseguir enxergar o próximo passo com segurança. E isso pode gerar ansiedade, pode gerar medo, pode até gerar aquela sensação de estar parado, mesmo tentando seguir. Mas o Evangelho não te pede para ter todas as respostas agora. Ele te convida a algo mais simples e mais profundo, aproximar-se da luz, porque quando você se aproxima da luz, você não resolve tudo de uma vez, mas começa a enxergar melhor, começa a perceber detalhes que antes estavam escondidos,
Comece a entender pequenas coisas que fazem diferença no caminho, e essa aproximação não acontece apenas em momentos extraordinários, ela acontece nas escolhas do dia a dia, na decisão de parar um instante e ouvir em vez de reagir no impulso, na escolha de não alimentar pensamentos que só te afundam, na disposição de buscar uma direção mais serena, mesmo quando o ambiente ao redor está agitado, porque a luz de Deus não invade, ela convida, ela não força, ela orienta e muitas vezes ela se manifesta de forma silenciosa, quase discreta. É aquela paz que aparece sem explicação, é aquela clareza que surge depois de um momento de oração, é aquela sensação de que, mesmo sem entender tudo, você sabe que não está sozinho. Talvez você já tenha experimentado isso em algum momento da sua vida, um instante em que tudo parecia difícil, mas algo dentro de você permaneceu firme. Isso é a luz agindo, não tirando os problemas, mas iluminando o caminho dentro deles. E é por isso que este momento não é apenas para escutar, é para se posicionar, não diante das circunstâncias externas, mas dentro de você, é reconhecer que, mesmo com tudo que você está vivendo, existe uma possibilidade de caminhar com mais consciência, com mais direção, com mais paz. E esse caminho começa com algo simples, mas essencial, um coração que diz: Senhor, eu quero me aproximar da Tua luz, mesmo que eu ainda não entenda tudo. E quando essa disposição nasce, mesmo que pequena, ela já começa a transformar a forma como você vive o restante do seu dia. E quando essa disposição começa a crescer dentro de você, mesmo que de forma silenciosa, você percebe que não precisa mais lutar contra tudo ao mesmo tempo, porque a luz não resolve tudo de uma vez, mas ela mostra o próximo passo. E muitas vezes é isso que Deus quer te dar hoje, não um mapa completo da sua vida, mas clareza suficiente para continuar. O Evangelho continua nos conduzindo a compreender algo muito importante. Jesus não diz apenas que Ele é a luz, Ele também diz que quem o segue não anda nas trevas. Isso significa que existe uma diferença entre passar por momentos difíceis e viver perdido dentro deles. A dificuldade pode até existir, mas a direção não precisa ser perdida. Talvez você tenha enfrentado situações que te fizeram sentir exatamente assim, como se estivesse andando no escuro, sem saber onde colocar o próximo passo, com medo de errar, com medo de cair, com medo de piorar aquilo que já está difícil. E esse medo muitas vezes paralisa, trava decisões, aumenta a ansiedade. Mas quando você começa a seguir a luz, algo muda na forma como você caminha. Você continua tendo cuidado, continua tendo responsabilidade, mas já não caminha dominado pelo medo. Existe uma confiança que começa a surgir, não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que não está mais sozinho nesse caminho. E seguir a luz não é algo complicado, não é algo distante da sua realidade. Pelo contrário, é algo muito concreto. É escolher, dentro das situações que você vive, aquilo que te aproxima da paz, da verdade, da vida, mesmo quando isso exige renúncia,
mesmo quando isso não parece o caminho mais fácil, porque a escuridão muitas vezes se apresenta de forma sedutora. Ela oferece caminhos rápidos, soluções imediatas, respostas que parecem resolver tudo naquele momento, mas, no fundo, deixam um peso, uma inquietação, uma sensação de que algo não está certo. E a luz, mesmo quando exige paciência, mesmo quando pede tempo, mesmo quando não entrega tudo de imediato, traz consigo uma paz que sustenta, e essa paz é um sinal muito importante. Não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus dentro deles. Talvez você esteja vivendo uma situação em que precisa fazer escolhas, algo que envolve sua vida pessoal, seu trabalho, seus relacionamentos, ou até mesmo decisões internas que ninguém vê. E pode ser que você esteja tentando resolver isso apenas com lógica, apenas com aquilo que você consegue controlar. Mas hoje o Evangelho te convida a incluir Deus nesse processo, não como último recurso, mas como direção principal, não apenas para pedir ajuda depois, mas para caminhar junto desde o início. E isso muda completamente a forma como você decide, porque você começa a perceber que nem sempre o melhor caminho é o mais rápido, nem sempre o mais fácil é o mais certo. Nem sempre aquilo que parece bom no início vai te trazer paz no final. E quando você começa a escutar a voz de Deus dentro dessa luz, você percebe pequenos sinais, uma inquietação quando algo não está certo, uma tranquilidade quando você se aproxima daquilo que é verdadeiro, uma resistência interna quando você tenta seguir por um caminho que não te faz bem. Esses sinais são importantes, eles não são acaso, eles fazem parte dessa condução silenciosa que Deus realiza dentro de você, mas para perceber isso, é necessário algo que muitas vezes esquecemos no meio da correria: silêncio. Não apenas o silêncio externo, mas um silêncio interior, onde você consegue se ouvir, onde você consegue perceber o que está acontecendo dentro de você sem tanta interferência. Talvez você esteja tão acostumado com o barulho, com as informações, com as preocupações, que perdeu um pouco essa capacidade de parar e perceber. E isso é compreensível, a vida exige muito, mas ao mesmo tempo, sem esse espaço, fica difícil reconhecer a direção de Deus. Por isso, este momento é também um convite a recuperar isso pouco a pouco. Não precisa mudar tudo hoje, não precisa criar uma rotina perfeita. Comece com pequenos espaços. Alguns minutos de silêncio, um instante de pausa antes de uma decisão, um momento de respiração consciente. E nesses pequenos espaços, a luz começa a aparecer com mais clareza, não como algo distante, mas como algo que já estava ali, esperando apenas que você diminuísse o ritmo para perceber. E talvez agora, enquanto você escuta essas palavras, você já comece a sentir isso, uma leve calma, uma pequena clareza, uma sensação de que, mesmo sem entender tudo, existe um caminho possível, e é exatamente nesse ponto que Deus começa a conduzir você com mais profundidade. E quando essa condução começa a se tornar mais clara dentro de você, mesmo que ainda seja sutil, você percebe
que não se trata apenas de encontrar respostas, mas de aprender a caminhar de um jeito diferente, porque a luz de Deus não muda só o caminho, ela muda o modo como você anda por ele. Talvez antes você caminhava com pressa, tentando antecipar tudo, querendo garantir resultados, controlando cada detalhe para não errar. E isso cansa, isso pesa, isso gera uma tensão constante que vai se acumulando por dentro. Mas quando você começa a caminhar na luz, algo dentro de você desacelera. Não por falta de responsabilidade, mas por confiança. Você começa a entender que nem tudo depende da sua força, nem tudo precisa ser resolvido no seu tempo, nem tudo precisa estar claro para que você continue. E essa compreensão não vem como uma ideia apenas, ela se torna uma experiência, uma sensação de que você pode dar o próximo passo sem precisar ver o caminho inteiro. O Evangelho de hoje nos conduz exatamente para esse lugar de confiança, porque quando Jesus fala que quem o segue não anda nas trevas, ele está dizendo que existe uma segurança que não depende das circunstâncias, uma segurança que nasce da presença dele, não da ausência de dificuldades. E talvez você esteja enfrentando algo agora que te faz duvidar disso, uma situação que parece sem saída, um problema que se repete, uma dor que insiste em permanecer, e isso pode fazer você pensar que a luz não está presente, que Deus não está agindo, que você está sozinho, tentando lidar com tudo isso, mas a verdade é que a luz continua ali, mesmo quando você não percebe, porque a luz não depende do que você sente. Ela depende de quem Deus é, e Ele não muda, Ele não se afasta, Ele não se distrai com a sua dor. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. E às vezes, o que impede você de perceber essa luz não é a ausência dela, mas o excesso de preocupação, de medo, de tentativa de resolver tudo ao mesmo tempo. É como se sua mente estivesse tão ocupada tentando encontrar soluções que não consegue perceber a direção que já está sendo oferecida. Por isso, talvez o passo mais importante agora não seja fazer mais, mas confiar mais. Não seja acelerar, mas diminuir um pouco o ritmo. Não seja buscar respostas fora, mas perceber o que já está sendo mostrado dentro de você. E isso exige uma entrega que não é fácil, mas é necessária. Entregar, não no sentido de desistir, mas no sentido de parar, de carregar sozinho. Aquilo que não foi feito para ser carregado sozinho. É reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa de direção, que você precisa de uma luz que vá além da sua própria capacidade. E Deus não ignora esse reconhecimento. Ele responde, talvez não do jeito que você espera, talvez não no tempo que você gostaria, mas Ele responde. E muitas vezes a resposta vem como uma paz, que sustenta antes mesmo da solução aparecer. Talvez você já tenha vivido isso, um momento em que nada tinha mudado por fora, mas algo dentro de você se acalmou. Isso é a luz agindo, isso é Deus mostrando que Ele está presente, mesmo quando as circunstâncias ainda não se transformaram. E é por isso que você pode continuar,
não porque tudo está resolvido, mas porque existe uma presença que sustenta o processo, uma presença que não te abandona no meio do caminho, que não te deixa sozinho nas decisões, que não se afasta nos momentos difíceis. E agora, neste instante, eu quero te convidar a dar mais um passo simples, mas profundo. Não precisa ser algo externo. Não precisa ser algo visível para os outros. É algo dentro de você. Reconheça com sinceridade onde você precisa dessa luz. Pode ser uma área da sua vida que está confusa. Pode ser um sentimento que você não consegue organizar. Pode ser uma decisão que você tem adiado. Não esconda isso de Deus. Não tente resolver antes de entregar. E dentro do seu coração, diga com verdade: Senhor, ilumina aquilo que eu não consigo ver. Mostra o caminho que eu preciso seguir. Me ajuda a confiar, mesmo quando eu ainda tenho medo. E permaneça um instante nesse pedido, porque quando você faz isso com sinceridade, você não está apenas falando palavras, você está abrindo espaço para que Deus atue de forma real na sua vida, e aos poucos você vai perceber que a luz não apenas mostra o caminho, ela também transforma o coração que caminha. E quando o coração começa a ser transformado por essa luz, algo muito profundo acontece dentro de você. Aquilo que antes parecia pesado demais começa a perder um pouco da força. Aquilo que antes te confundia começa a ganhar contornos mais claros. E mesmo que a vida ainda traga desafios, você já não se sente perdido como antes, porque a presença de Deus não elimina todas as dificuldades, mas muda completamente a forma como você as atravessa. Você já não caminha com desespero, caminha com esperança, já não decide apenas pelo medo, mas pela confiança, já não carrega tudo sozinho, porque começa a perceber que existe alguém caminhando ao seu lado em cada passo, e isso, aos poucos, vai trazendo uma paz que não depende de tudo dar certo. Uma paz que nasce da certeza de que você está sendo conduzido, mesmo quando não entende todos os caminhos. Uma paz que te permite descansar por dentro, mesmo quando por fora ainda existem batalhas. Talvez hoje você não tenha todas as respostas que gostaria, talvez ainda existam perguntas abertas, situações inacabadas, dores que continuam presentes. E tudo bem, o Evangelho de hoje não te pede perfeição, não te pede controle total, não te pede que você resolva tudo de uma vez. Ele te convida apenas a uma coisa: continuar caminhando na luz, continuar dando pequenos passos, mesmo que sejam inseguros, continuar confiando, mesmo que ainda exista medo, continuar acreditando, mesmo que a fé ainda esteja em construção, porque é nesse caminho, passo a passo, que Deus vai revelando aquilo que você precisa. E se hoje você conseguiu parar alguns minutos para escutar essa palavra, isso já é um sinal de que a luz está te alcançando. Não foi por acaso, não foi coincidência, foi cuidado, foi presença, foi Deus encontrando você exatamente onde você está. Agora, antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito significativo. Coloque a mão sobre o seu coração.
se pura e em silêncio ou com suas próprias palavras, diga: Senhor, eu escolho caminhar na tua luz, mesmo sem entender tudo. Eu confio, mesmo com medo. Eu sigo. Fica comigo e me guia. E permaneça um instante nessa oração, porque Deus escuta até aquilo que você não consegue dizer com clareza. Ele conhece o seu coração, conhece suas lutas, conhece suas noites difíceis e também conhece a força que você tem, mesmo quando você não percebe. Se essa palavra falou com você de alguma forma, guarda isso dentro de você ao longo do dia. Volta a esse momento. Quando sentir que está se perdendo, quando o medo voltar, quando a dúvida aparecer, lembre-se de que a luz não desaparece. Mesmo quando você não a vê com clareza e com muito carinho, eu quero te fazer um convite. Se você sentir no coração, acompanhe esse caminho com a gente. Estar aqui todos os dias pode ser um apoio, um lembrete constante de que você não está sozinho nessa caminhada. E também, se quiser, deixa nos comentários o seu nome ou uma intenção de oração. Pode ser uma palavra simples, algo que represente o que você está vivendo hoje. Paz, direção, força, cura, recomeço. Isso não é apenas um gesto, é uma forma de colocar diante de Deus aquilo que você carrega e também de permitir que outras pessoas rezem por você. Nós formamos aqui uma comunidade silenciosa, mas verdadeira. Pessoas que talvez nunca se encontrem, mas que caminham juntas, sustentando umas às outras em oração, em fé, em esperança. E amanhã estaremos aqui novamente com uma nova palavra, um novo encontro, uma nova oportunidade de sentir essa presença que nunca se afasta. Que Deus te abençoe, te guarda, ilumine seus caminhos e fortaleça o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.